Episódios antigos de programas de TV podem causar impressões diferentes quando revistos anos ou décadas após a exibição original. Isso pode ocorrer devido a mudanças nas normas culturais ou porque as pessoas envolvidas fizeram algo que alterou nossa visão sobre elas. Alguns desses episódios agora parecem bem mais sombrios do que antes. Número 10. Qualquer série de TV que retratou uma pandemia ou um surto viral antes de 2020 vai deixar os espectadores com uma sensação bem diferente agora do que quando foi lançada pela primeira vez. Mas há algumas séries que ficam ainda mais assustadoras em retrospecto, como um documentário da BBC de 2018 que acertou alguns detalhes arrepiantes. Contagion, o programa sobre pandemia da BBC4, foi criado para ajudar a informar cientistas e o público sobre o que poderia acontecer se houvesse outro surto viral de uma doença. Na época, o principal medo em saúde era o surgimento de outro vírus de gripe grave. Anualmente, a gripe infecta centenas de milhões de pessoas no mundo e os mais vulneráveis podem morrer devido à doença. Mas de vez em quando surge uma cepa mais perigosa do que a doença sazonal típica. De acordo com o programa da BBC, o governo da época considerava outro surto de gripe uma grande ameaça para o Reino Unido. O programa analisou por que a gripe era tão perigosa e até visitou uma fábrica onde vacinas seriam produzidas caso houvesse outro surto grave. A principal premissa do programa era um experimento de rastreamento social. O programa utilizou um app criado para monitorar se o usuário teve contato com alguém infectado por uma doença fictícia. Qualquer pessoa que tivesse contato com alguém infectado corria o risco de contrair a doença e depois transmiti-la para outras pessoas. A apresentadora, doutora Hannah Fry, foi a paciente zero do experimento. Ela andou pela pequena cidade como de costume, sem saber que tinha contraído uma doença potencialmente grave. Enquanto ela caminhava, o aplicativo dela conseguia alertar os aplicativos das outras pessoas com quem ela teve contato. Os cientistas usaram os dados para criar modelos que rastreiam a possível disseminação de doenças. Esse foi o primeiro experimento a fornecer aos cientistas dados em larga escala sobre contato social. Até então, só pequenas amostras foram coletadas, dificultando muito a criação de modelos. Sem dados suficientes, seria impossível teorizar com precisão sobre a velocidade de propagação de uma doença. Isso foi especialmente útil com o início da pandemia de Covid-19. Foi a primeira vez que o grande público começou a levar a transmissão por contato social a sério. Aplicativos que rastreavam contatos com pessoas infectadas se popularizaram. Cientistas usaram esses modelos para avaliar a eficácia de estratégias de contenção. O que tornou o programa da BBC tão estranho, olhando para trás, foi justamente onde os produtores decidiram iniciar o experimento. A pequena cidade onde o Dr. Fry caminhou em 2018 era Haslemere. Críticos na época questionaram a utilidade dos dados de uma pequena cidade de Surrey para cidades maiores e outras regiões do Reino Unido. Eles não tinham como saber que seria em Haslemere onde o primeiro caso de Covid-19 transmitido no Reino Unido seria detectado. Haslemere não foi o primeiro caso de Covid-19 no Reino Unido. Outras pessoas já haviam contraído a doença no exterior e retornado ao país antes de perceberem a infecção. Mas um indivíduo em Haslemere testou positivo para a doença, apesar de nunca sequer ter estado no exterior. Número 9. Quando o escândalo de admissão em faculdades estourou em 2019, fãs do antigo programa de TV 3 é Demais notaram algumas semelhanças entre o escândalo e os acontecimentos de um episódio de 1993. O escândalo de admissão em faculdades envolveu pais ricos pagando para que seus filhos entrassem em universidades para as quais não eram qualificados. Isso poderia envolver o pagamento de um suborno a um treinador esportivo da universidade para que o filho fosse classificado como um novo recruta, mesmo que o estudante não praticasse aquele esporte. Outros levavam seus filhos a instalações especiais, onde fiscais faziam as provas por eles. William Singer idealizou todo o esquema.
Singer dirigia uma empresa que orientava estudantes a passar nos exames e se esforçar para serem aceitos legitimamente na faculdade. Mas era evidente que pais e muitos estudantes sabiam da atividade ilegal acontecendo. Entre os pais acusados de envolvimento no esquema estavam Lori Loughlin e seu marido, Mossimo Giannoli. O casal pagou $500 mil em subornos para que suas filhas fossem aceitas na Universidade do Sul da Califórnia. As garotas foram recrutadas para a equipe de remo da escola e até posaram para fotos para seus portfólios. Mas nenhuma das garotas tinha qualquer envolvimento com remo até esse momento. Loughlin era um dos nomes mais famosos do esquema, mas havia uma ironia em sua participação. A atriz ficou famosa ao integrar o elenco de 3 é Demais, interpretando Tia Beck da 2ª à 8ª temporada. A personagem deveria ser uma jornalista instruída que trabalhava em uma rádio local. Na 5ª temporada, ela tem gêmeos que passam a ser centrais para sua personagem. O episódio da 6ª temporada, Be True to Your Preschool, foca nos gêmeos. Beck e Jesse conhecem um casal com filho pequeno. Ele é adiantado para abrir-se idade e o casal fala da importância de colocar o filho em uma boa pré-escola. Beck e Jesse decidem que isso também é importante para os gêmeos, mesmo que não mostrem sinais de serem avançados. A inscrição para a escola de prestígio é cara e nenhum dos pais acredita que seus filhos possam conseguir apenas pelo mérito. Quando Beck sai da sala, Jesse mente no formulário de inscrição. Ele diz que seus filhos são bilíngues e que ele e Beck são embaixadores. As mentiras garantem a entrevista dos gêmeos na pré-escola, mas logo fica claro que eles não correspondem ao que Jesse escreveu sobre eles. Ele confessa à esposa e durante a entrevista, ambos revelam a verdade ao examinador. O entrevistador diz que isso só mostra que o casal quer o melhor para os filhos e que a mentira não causou dano. Depois, decidem não enviar os gêmeos à escola para evitar pressão sobre eles. Uma carta de aceitação chega, mas eles a descartam e a escola não é mais mencionada. Analisando esse episódio hoje, os comentários dos personagens de Loughlin sobre dizer a verdade são bem mais irônicos do que se pretendia. Número 8. Tocada por um Anjo foi uma série de TV americana que foi ao ar nos anos 1990 e início dos anos 2000. A premissa girava em torno de um grupo de anjos que ajudavam pessoas que estavam em um momento decisivo em suas vidas. Cada episódio trazia uma situação diferente, por isso, muitos convidados participaram durante os 9 anos da série. Com mais de 200 episódios, não surpreende que algumas coincidências tornem certos episódios mais perturbadores em retrospectiva. Poucas coincidências superam o episódio final da 2ª temporada da série. Statute of Limitations é sobre um talk show fictício apresentado por Morgan Bell e produzido por sua irmã, Cláudia. Morgan está tentando manter o programa focado em temas edificantes, mas Cláudia manipula o programa para criar drama entre os convidados. Na cena de abertura, ela percebe uma garota sentada na plateia e percebe que é a namorada secreta do convidado. Cláudia fica encantada com isso e pede para sua irmã expor o escândalo ao vivo. No episódio, Morgan e Cláudia discutem após as atitudes de Cláudia causarem um ataque cardíaco em um convidado. Durante o episódio, fica claro que as irmãs são muito próximas, mas a relação não é saudável. Esse é o desafio que os anjos que dão nome à série precisam resolver. Eles descobriram um momento sombrio no passado de Morgan e Cláudia que as uniu, mas deixou uma culpa não dita entre elas. Essa culpa leva Cláudia a tentar causar problemas aos hóspedes, prejudicando o clima positivo que Morgana busca criar. No final do episódio, Cláudia e Morgana contam ao público qual foi o evento traumático, revelando a verdade pela primeira vez em décadas. A história é contada em flashback. Quando adolescentes, Morgana foi convidada para o baile por Jonathan. Cláudia não tem um par e é retratada como uma nerd estereotipada, mas quer se enturmar com sua irmã e as amigas dela. Ela compra bebida alcoólica de presente, esperando que a levem ao baile, mas não há espaço no carro. Mais tarde naquela noite, Cláudia é acordada por um barulho alto, não muito longe de sua casa. Morgana bateu o carro depois de beber.
Cláudia consegue tirar sua irmã do veículo e volta para buscar Jonathan, mas ele já perdeu a vida. A história por si só é muito pesada, mas era típica das tramas mais difíceis que Um Toque de Anjo retratou durante sua exibição. O que tornou isso ainda mais arrepiante foi Jonathan ser interpretado pelo jovem Paul Walker. Paul Walker já havia aparecido em comerciais quando criança, mas, como adulto, ele estava mais interessado em surfar do que em atuar. Seu agente falou com ele sobre o papel em Um Toque de Anjo, pois Jonathan seria um personagem mais surfista. Esse foi o papel que o trouxe de volta à atuação e, eventualmente, o transformou na estrela de cinema famosa que ele era quando perdeu a vida. Walker faleceu tragicamente após um acidente de carro em 2013. Ele estava a caminho de um evento beneficente para a instituição Reach Out Worldwide quando o acidente aconteceu. Foi uma situação bem diferente do acidente retratado na série de TV, mas Walker era passageiro do veículo, assim como seu personagem 17 anos antes. Número 7. Celebridades costumam aparecer em programas de TV, mas quando cometem crimes, isso pode mudar como enxergamos suas participações em atrações familiares. Esse impacto é ainda mais significativo quando se descobre que as ações criminosas aconteceram antes mesmo do episódio ir ao ar. 3 episódios do programa infantil Arthur foram retirados da programação por causa do que sabemos agora. O programa Arthur da PBS já recebeu diversos convidados famosos, incluindo estrelas da música pop e atletas. Associar um nome famoso a mensagens positivas do programa pode dar legitimidade e ajudar a fixá-las na mente do público jovem. Em 2008, um episódio da 12ª temporada focou na mensagem sobre o ciclismo, além do envolvimento cívico. Bink, personagem regular, sofre um acidente de bicicleta ao cair em um buraco na rua. O tema das ciclovias surge e Bink percebe que só conseguirá ciclovias por meio da eleição que se aproxima. Bink e seus amigos fazem campanha pelas ciclovias, mas percebem que o tema não interessa à maioria. Alguns são totalmente contra o assunto, enquanto outros simplesmente não se interessam. O tema seria difícil de tornar interessante, especialmente para crianças, mas era uma mensagem importante sobre os benefícios do ciclismo e a defesa de causas. Por esse motivo, a PBS decidiu trazer um convidado famoso, Lance Armstrong. Armstrong era um ciclista renomado que já havia vencido o Tour de France 7 vezes e conquistado uma medalha olímpica de bronze. Ele parecia ideal para compartilhar a mensagem sobre a importância do ciclismo. No universo da série, Armstrong na verdade não ajuda Blink com sua campanha para aprovar ciclovias, mas ele lhe dá algum incentivo. Os dois vão andar de bicicleta juntos. No final do episódio, a campanha pelas ciclovias funcionou e as crianças foram bem-sucedidas. 2 anos após o episódio inicial, um colega de Lance Armstrong confessou o uso de substâncias para melhorar o desempenho. Havia rumores de longa data de que Lance Armstrong estava tomando algo que não deveria enquanto competia no Tour de France, mas só em 2010 esses rumores ganharam alguma legitimidade. Durante 2 anos, Lance Armstrong negou repetidas vezes o uso de substâncias, mesmo sendo formalmente acusado pela agência antidoping dos Estados Unidos. Em 2013, durante uma entrevista com Oprah, Lance Armstrong admitiu a verdade. A revelação levou ao episódio da ciclovia de Arthur ser retirado da programação, mas não foi o único. Lance Armstrong apareceu novamente em Arthur na temporada seguinte. O episódio tratou de um tema mais sério. A tia da cantina foi diagnosticada com câncer. Lance Armstrong defendeu instituições de combate ao câncer durante sua carreira, após enfrentar a doença e lutar para se recuperar. Foi após esse tratamento contra o câncer que Lance Armstrong conquistou suas vitórias no Tour de France. Essa luta é mencionada no episódio The Great McGrady, e Lance Armstrong retorna ao programa de TV para ajudar as crianças a lidar com a notícia e mostrar que um diagnóstico de câncer não precisa ser o fim. O escândalo impactou ainda mais a mensagem deste episódio do que naquele sobre ciclismo.
Lance Armstrong se recuperou da doença e quebrou recordes no ciclismo de estrada, sendo considerado inspirador. A revelação de que esses recordes só ocorreram com substâncias ilegais pode levar as crianças a duvidarem que a recuperação após o câncer era possível. Número 6. A banda de pop rock The Monkees começou sua trajetória como uma banda criada para um seriado de TV. A banda logo superou o programa para o qual havia sido criada, mas o seriado fez tanto sucesso que foi lançado em VHS, DVD e até em Blu-ray décadas depois. O programa The Monkees foi ao ar de 1966 a 1968 e ainda era popular quando foi cancelado após 2 temporadas. Ele não continuou porque produtores e emissora não chegaram a um acordo sobre o formato da série. O programa acompanhava as aventuras de 4 jovens músicos que viviam e trabalhavam juntos. Eles geralmente se envolviam em situações sem sentido e encerravam o episódio com um videoclipe. Às vezes quebrava a 4ª parede, algo raro na TV. A série lançou a banda ao estrelato. Apesar da controvérsia sobre a autoria da música do programa, isso impulsionou suas carreiras musicais. Décadas depois, o programa de TV continua divertido, mas certas piadas e episódios soam mais sombrios em retrospectiva. Um exemplo é o episódio da 2ª temporada, Monstrous Monkey Mash. Lançado em janeiro, o episódio virou uma paródia de terror, trazendo vilões como Drácula, lobisomem e monstro de Frankenstein. O episódio inicia com Davy Jones, o galã do grupo, sendo atraído de volta a uma mansão no pântano por Lorelai. Logo é revelado que Lorelai é uma vampira e o plano é transformar Davy em um novo Drácula. O resto da banda chega à mansão pouco depois e começa a procurar por Davy. Um por um, eles são eliminados por Lorelai e seu cúmplice, outro vampiro. Peter Tork foi escolhido como o cérebro do monstro de Frankenstein. Depois, Mike Nesmith desapareceu por uma porta secreta. Durante todo o episódio, a banda aparece apavorada com a situação de uma forma exagerada. Logo no início, Mickey Dolenz sugeriu que deixassem Davy para trás e que os Monkees fossem um trio. Logo eles percebem que Peter também sumiu e Mickey imediatamente diz que ele e Mike podem ser uma dupla. Mike ignora ele, mas então Mickey comenta: "Se você se perder, eu vou ficar solo", e começa a cantar sozinho a música tema do programa. A piada foi engraçada na época, especialmente porque Mike desaparece poucos momentos depois. Porém, anos depois, as coincidências tornam a previsão muito mais sombria. Essa previsão só começou a se concretizar em 2012, quando Davy Jones foi o primeiro membro da banda a falecer. Após a morte de Davy, o restante da banda fez uma turnê de reunião como trio. Peter se aposentou dos Monkees após a turnê, deixando Mickey e Mike como dupla. Ele foi o próximo a falecer em 2019. Mike, o terceiro Monkee a desaparecer no episódio, foi o terceiro Monkee a perder a vida, falecendo em 2021. Mickey Dolenz se tornou o último Monkee sobrevivente e continuou a fazer turnês e se apresentar como artista solo. Este ano, o músico está fazendo uma turnê solo chamada 60 anos dos Monkees, marcando o aniversário do programa de TV que deu início à banda. Número 5. John Dalton, mais conhecido como Johnny Fairplay, ficou famoso quando participou da 7ª temporada do reality show Survivor. Segundo Fairplay, ele contou aos produtores que queria ser o primeiro vilão de reality show, objetivo que alcançou durante sua participação. O auge de sua vilania foi uma mentira, que parece bem diferente 20 anos depois. Survivor é um jogo onde participantes vão para uma ilha e precisam sobreviver durante o programa. A cada episódio, um participante é eliminado por votação dos colegas. É um programa onde alianças e trapaças fazem parte do jogo. No passado, alguns participantes criticaram a edição do programa. Achavam que isso os fazia parecer mais vilões do que eram. No caso de Fairplay, ele entrou no programa querendo ser o vilão, inspirado nos vilões da luta livre. No 11º episódio da temporada, Fairplay já era polêmico, mas a situação se intensificou em um novo desafio de recompensa.
Cada participante recebeu visita de um familiar ou amigo. Para a maioria, o reencontro seria breve. Após a competição, só um ente querido podia passar a noite, os outros tinham que ir embora. O amigo de Fairplay, Dan, chegou à praia. A princípio tudo parecia bem, mas então Dan revelou que a avó de Fairplay havia falecido. À medida que o jogo continuava, Fairplay mencionava repetidamente que esperava saber mais sobre o falecimento de sua avó caso vencesse o desafio. O restante do grupo ficou comovido e permitiu que Fairplay vencesse. Todos acharam que era a decisão correta e esperavam que seus entes queridos entendessem. Após o desafio, os outros competidores foram para outra praia, deixando Fairplay e Dan sozinhos. Ele revelou às câmeras e telespectadores que sua avó estava viva e bem. A mentira foi planejada antes de Fairplay ir ao programa, pois sabia que isso lhe daria vantagem nas competições futuras. Fairplay manteve a mentira durante o programa e a usou a seu favor sempre que pôde. Fairplay só revelou sua mentira aos outros participantes após o fim do programa. A mentira da avó consolidou Fairplay como um dos participantes mais famosos da história do jogo, e ele permaneceu em evidência desde então, assim como sua avó. Ela até tinha uma placa de carro personalizada que imortalizou sua fama. Porém, 20 anos depois, a mentira já não diverte. Em 2025, Fairplay anunciou que sua avó realmente havia falecido. Ele disse que sentiria falta dela diariamente e que ela era uma pessoa amorosa e faria qualquer coisa para ajudá-lo. Relembrar a mentira dele após esse anúncio pode tornar tudo ainda mais doloroso. Número 4. Por décadas, Jack Hanna compartilhou seu amor pelos animais em séries de TV sobre natureza e em programas de entrevistas. Ele deixou a vida pública em 2020 e notícias sobre sua saúde mudaram como vemos algumas de suas apresentações na TV, principalmente nos anos finais de sua carreira. Hanna se destacou como especialista em vida selvagem, tratador de zoológico e conservacionista. Desde a década de 1970, ele dirigia o Zoológico de Columbus e o transformou de uma atração decadente em um dos zoológicos mais famosos dos Estados Unidos. Ele era apaixonado por animais e por conectar pessoas a criaturas que não conheceriam na natureza. Ele achava que essa conexão era essencial para engajar as pessoas na conservação animal. Além disso, ele também sabia se promover muito bem. Nos anos 1980, ele apresentou um programa local de televisão, Arca de Hanna, mas ficou nacionalmente famoso após aparecer no Good Morning America e no programa do David Letterman. Ele levava animais para os apresentadores interagirem, geralmente com finais cômicos. Com a popularidade de Hanna e do Zoológico de Columbus, surgiram novos programas de TV. Incluíam Aventura Animal e Contagem Regressiva Selvagem de Jack Hanna. Mesmo quando entrou na casa dos 60 anos, ele ainda fazia aparições na TV. Hanna sempre foi um pouco distraído. Ele era conhecido por sua pouca capacidade de concentração e comentou sobre ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a partir de 2017, sua família começou a suspeitar que havia algo mais. Uma filha passou a observar os sintomas de Hanna, percebendo que ele estava cada vez mais esquecido. Em viagens, ele fazia perguntas sem notar que já tinha recebido a informação minutos antes. Hanna via isso como uma consequência da velhice, mas sua família se preocupava que fosse algo mais. Eles o convenceram a ir ao médico pelos problemas de memória. Após vários exames, os médicos confirmaram em 2019 que ele estava sofrendo de demência, especificamente doença de Alzheimer. Hanna tentou argumentar que devia ter havido um erro no exame, mas eles chegaram à conclusão de que o diagnóstico estava correto. Hanna não queria que o público soubesse da condição dele e fez a família prometer segredo. Ele viveu normalmente até 2020, quando o confinamento global encerrou suas apresentações presenciais. Depois disso, a condição dele piorou drasticamente. Após o escândalo no Zoológico de Columbus, a família precisou revelar a condição de Hanna, pois era a única explicação para ele não comentar sobre o caso. Segundo a família dele, Hanna ainda não sabe que divulgaram o diagnóstico.
Hoje, a doença avançou tanto que ele não se lembra de quem são as duas filhas mais novas, nem lembra de ter morado em Columbus. O diagnóstico dá um tom triste a todos os programas que Hannah apresentava. Alguns momentos são ainda mais assustadores pelo que sabemos hoje. Secrets of the Zoo é uma série documental sobre o zoológico de Columbus, lançada em 2018. Nessa época, Hannah não participava tanto do dia a dia do zoológico, mas seguia aparecendo nos primeiros episódios do programa. Um episódio gravado em 2017 ou 2018 mostrou Hannah se preparando para uma participação em um talk show noturno. Ele parecia esquecido, até mais do que o habitual para sua personalidade pública. A equipe disse que ele às vezes precisava de ajuda nos detalhes finais. Este episódio foi filmado e exibido antes do diagnóstico de Hannah, mas depois que a família já tinha começado a acompanhar seus sintomas. Agora sabemos por que ele precisava de ajuda extra. Número 3. Black Mirror é uma série de TV que se especializa em destacar os perigos da tecnologia que parecem estar prestes a se tornar realidade. Geralmente, a tecnologia ainda não está presente, mas são invenções que as pessoas desenvolvem atualmente. Os pontos negativos podem ser mais exagerados do que seria realista, mas isso transmite a mensagem de forma eficaz, no que pode ser descrito como fábulas futuristas. Alguns episódios têm semelhanças assustadoras com tecnologias que surgiram após o lançamento do programa. Poucas são tão parecidas ou comuns quanto o episódio inicial da segunda temporada. Be Right Back. Volto. Já narra a trajetória de Martha durante seu luto. No início do episódio, o namorado de Martha, Ash, perde a vida em um trágico acidente. No funeral, uma amiga sugere que ela use um serviço de IA criado para recriar mensagens de texto de um ente querido falecido. Martha inicialmente rejeita a ideia. Ela estaria falando com um robô, não com Ash. Mas quando descobre que está grávida, ela recorre ao robô na esperança de ajudar no processo de luto. Com o tempo, Martha fica cada vez mais apegada ao robô. Inicialmente, ela só recebe mensagens de texto e e-mails do Ash falso, mas depois uma atualização permite ao robô recriar sua voz. Ela passa o tempo em ligações com o robô, ignorando seus relacionamentos reais. Quando Martha quebra o celular, a perda de Ash quase causa um colapso nela. Ao conseguir outro celular e recuperar o chatbot, ela descobre uma tecnologia que permite transferir a personalidade de Ash para um robô físico. Na parte final do episódio, vemos Martha interagindo com esse Ash falso. Ele se parece quase exatamente com seu ente querido falecido, mas sua personalidade está errada. Ele não é o namorado dela, e sempre obedece sem discutir. Martha tenta destruir o robô, mas não consegue fazer isso. Ele é parecido demais com Ash, então ela o deixa no sótão. O episódio foi ao ar em 2013. Pouco mais de 10 anos depois, já há tecnologias criadas para fazer exatamente o que o robô de Black Mirror fazia. Empresas especializadas na chamada tecnologia do luto conseguem recriar a voz e o estilo de fala de entes queridos que já faleceram. Isso é divulgado como auxílio no luto, mas especialistas alertam sobre os riscos dessa tecnologia. Há receio de que essa tecnologia prejudique o luto, causando confusão, especialmente em crianças que perdem os pais cedo. Se o bot insistir em se referir a si mesmo no presente e a um encontro futuro, isso pode aumentar a angústia. Também existe a preocupação de que essa tecnologia seja usada para fazer publicidade para as pessoas. Assim como no episódio de Black Mirror, há uma preocupação de que as pessoas fiquem muito apegadas a essas criações de IA. Não são apenas entes queridos falecidos que são recriados dessa forma. Algumas pessoas dizem ter criado amizades ou até relacionamentos românticos com chatbots de IA. Quando esses bots ficam offline ou têm a personalidade alterada, isso pode causar grande sofrimento para quem depende deles. Isso lembra o episódio de Black Mirror, quando Martha não conseguiu mais falar com o bot. Número 2. Pesca Mortal é um programa de TV americano que mistura documentário e reality show. O programa foca na pesca de caranguejo no mar de Bering, uma profissão perigosa que gera muito drama para o programa.
Exibida por mais de 20 anos, a série tem vários episódios que hoje parecem mais sombrios pelo que sabemos. Pescadores saíram do programa ou morreram, e comentários antigos sobre mortalidade ganham agora um contexto mais sombrio. Mas, na história de 20 anos do programa, nunca houve um caso em que comentários ganharam um novo contexto tão rapidamente quanto o de Chris Scambler. O episódio 5 da 8ª temporada do programa apresentou 2 novatos, termo usado para designar os membros iniciantes da tripulação. O trabalho é muito difícil e muitos novatos entram sem saber o quanto será duro. É comum novatos participarem do programa por pouco tempo e novos recrutas entrarem regularmente. Um dos novos tripulantes deste episódio foi Chris Scambler, jovem pai que nunca tinha visto o mar antes de entrar para a equipe. Ele foi recomendado, mas o capitão Keith Colbert logo ficou cético sobre suas capacidades. Chris inicialmente queria provar que os céticos estavam errados e afirma que ficará no navio até ser expulso pelo capitão. Mas no meio do episódio, fica claro que ele mudou de ideia. Ele procura o capitão, admite seu medo e que não consegue superar o bloqueio. Ele quer desistir, mas o capitão não permite. Eles estão no mar e não podem simplesmente voltar para a costa para deixar o novato sair, a menos que haja uma emergência. Chris aceita continuar o turno com relutância. Após a saída do novato, o capitão Keith diz que Chris pediria avaliação médica se tivesse hematoma. Esse comentário ganha um significado muito mais sombrio no episódio seguinte. No episódio 6, Chris parece trabalhar normalmente. Outro membro da tripulação comenta que ele melhorou em dar nós, mas logo ele sente dormência nas extremidades. A condição de Chris piora rapidamente. Em poucos minutos, Chris está no chão, sem controle do corpo após sentir dormência. Quando o capitão Keith pergunta quantos dedos ele está mostrando, Chris conta 4 em vez de 2. Nesse momento, a equipe percebe a gravidade do que acontece. Eles nunca viram nada assim antes. Uma teoria era desidratação, então a equipe deu Gatorade para hidratá-lo e normalizar os eletrólitos. Outra teoria é que ele está entrando em choque. Com frequência cardíaca altíssima, a equipe nota que o corpo já se prepara para desligar. O capitão Keith acionou a guarda costeira para a evacuação médica. Eles chegaram rápido e levaram Chris à costa. Depois, o novato foi transferido para um hospital no Alasca. O comentário sobre Chris pedir avaliação médica por um hematoma soou ainda mais insensível após este episódio, quando parecia que ele lutava pela vida. Felizmente, Chris sobreviveu. Segundo postagem da irmã no Facebook, ele já estava em casa com a família graças à agilidade da equipe e da guarda costeira. E desde então, Chris não voltou ao programa. Número 1. Dominique Dunne era uma estrela em ascensão quando apareceu na série policial Hill Street Blues. O papel de Cindy, mãe adolescente, foi sua última atuação na TV antes de sua morte prematura. O mais perturbador nesse episódio não é só ter sido seu último papel, mas também os sinais do que estava acontecendo nos bastidores ficarem evidentes diante das câmeras. 1982 deveria ter sido o ano de destaque de Dunne. A atriz de 22 anos já atuou antes em filmes para a TV como protagonista em Diário de uma Caroneira Adolescente. Mas foi neste ano que ela daria um grande passo em sua carreira. Dunne participou pela primeira vez de um grande sucesso cinematográfico, tornando-se um rosto reconhecível para o público do cinema no mundo todo. Dunne interpretou Dana, a irmã mais velha de Carol Anne, de 16 anos, a personagem principal do filme de terror de Steven Spielberg, Poltergeist. Não era um papel principal, mas foi sua primeira grande atuação nas telonas. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, e quando um segundo filme foi planejado, Dunne deveria fazer parte dele. Enquanto isso, Dunne seguiu trabalhando em programas de TV. Ela participou de episódios de Fama, Coração a Coração, Chips e do filme para a TV Cavaleiros das Sombras. Por fim, ela atuou em um episódio de Hill Street Blues. Hill Street Blues era um drama policial típico. Há algumas tramas contínuas que atravessavam os episódios, acompanhando a vida de vários policiais em uma grande cidade sem nome.
Cada episódio trazia histórias independentes sobre o caso da Semana dos Policiais. Foi um programa popular, ganhando 8 prêmios Emmy em seu primeiro ano, incluindo o de melhor série dramática. O papel de Dan nunca foi pensado para ser recorrente, mas mostrou suas habilidades de atuação diante de uma audiência de milhões. No episódio, 2 policiais retornam ao carro e acham um bebê no banco de trás. Eles recebem a missão de encontrar a mãe da criança e vão a um apartamento onde uma adolescente vive com a mãe. Dan interpreta Cindy, uma garota com hematomas no rosto. Cindy nega saber do bebê, mas não consegue despistar a polícia antes da mãe chegar. A mãe dela descobre que Cindy se livrou do bebê e fica furiosa, batendo na filha até que os policiais a afastam. Mais tarde, Cindy revela a uma policial que tentou fazer a coisa certa para seu filho. Ela temia acabar como a mãe, que frequentemente a agride fisicamente. No final, o bebê é colocado para adoção e Cindy não aparece mais. Dan não viveu para ver esse episódio lançado. Durante as gravações, ela estava em um relacionamento com um chefe chamado John Sweeney. Esse relacionamento começou intenso e em menos de um ano já estavam alugando uma casa juntos. Após começarem a morar juntos, Sweeney ficou violento. Ele frequentemente agredia e enforcava Dan, e os vizinhos precisaram intervir ao menos uma vez. Em outubro de 1982, Dan havia terminado o relacionamento. No dia 30 de outubro, Sweeney chegou à casa dela enquanto ela ensaiava falas com outro ator. Dan aceitou falar com ele fora, mas a discussão logo ficou violenta. Quando o colega de Dan foi separar a briga, Dan já estava inconsciente. Ela foi levada ao hospital, mas entrou em coma e nunca mais acordou. Os hematomas vistos no episódio de Hill Street Blues não eram maquiagem, mas marcas deixadas por Sweeney em um ataque. A família de Dan busca manter sua memória viva há 40 anos após seu falecimento. Em 2024, seu irmão lançou um livro de memórias da família com o nome de uma reunião semanal que Dan organizava enquanto era estudante, compartilhando lembranças positivas de sua vida. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns. Até o próximo vídeo!